capítulo 15, verso 21. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: Não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: É verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Amém? Podeis assentar e não feche a sua Bíblia, por favor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, por essa oportunidade de estarmos juntos, ó Deus, na tua casa, adorando, engrandecendo, louvando, ó Pai, o teu santo nome e em comunhão, Deus, junto, ó Pai, da tua igreja. Que nessa manhã preciosa, ó Pai, de festividades, de alegrias, o Senhor possa trazer, ó Deus, uma palavra aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa achar um lugar, ó Pai, em cada um de nós, que o Senhor nos desarme, ó Pai, de todo preconceito, de toda dificuldade, e que o nosso coração esteja aberto para ouvir a tua voz, Deus. Fala, Deus, que os teus servos, os teus filhos ouvem. Te pedimos espírito de iluminação sobre esta palavra, Deus. Muito obrigado por tudo. Nós oramos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vitória de uma mãe intercessora. Eu já disse aqui algumas vezes, mas eu também volto a repetir para os irmãos. Não existe nada mais difícil na vida cristã do que orar. Tudo o que nós fazemos, o que nós praticamos no âmbito da igreja, dos dons que Deus nos concedeu, dos dons que Deus nos deu, nada disso é mais difícil do que orar. E os irmãos podem ter certeza que nós vivemos numa época muito difícil, muito complicada, e que nos dificulta a exercer essa coisa tão sublime, tão preciosa e tão necessária para as nossas vidas, que é orar. E num mundo de tantas distrações, de tantos afazeres, de tantas atividades, de tantos compromissos, quanto é difícil orar. Mas quando nós olhamos a realidade da intercessão, o problema se torna mais grave ainda. Se é difícil orar, quanto mais orarmos de forma intercessória. Mas quando nós lemos esse texto, olhamos para a vida dessa mulher cananeia, dessa mulher Ciro-fenícia, nós podemos observar, entender e também aprender com essa mulher a vitória de uma mãe que foi intercessora. Então hoje eu quero falar diretamente com as mães, mas também trazer lições para todos nós que estamos aqui nessa manhã. Quando nós observamos em primeiro lugar o contexto dessa passagem, nós observamos que Jesus, uma vez mais, ele está em viagem.
Só que agora Jesus faz uma viagem completamente diferente. Ao invés de viajar, preste bem atenção, dentro dos arredores de Jerusalém, da Judéia, de Samaria, Jesus agora vai para longe, vai para fora do território de Israel. Ele vai para Ciro-Fenícia. E lá naquele lugar, Jesus está em busca de uma coisa com seus discípulos: descansar de todas essas tarefas árduas nas quais ele está vivenciando com seus discípulos. Aqui Jesus está perto do final do seu ministério. Mas Jesus vai para aquele lugar para descansar. Mas por mais que Jesus fosse ali para descansar, uma mulher que ouviu falar que Jesus estava naquele lugar, ela decidiu buscar Jesus para que ele mudasse o seu problema. Sendo assim, que lições nós podemos tirar desse texto? A primeira lição que nós podemos observar aí é quem era essa mulher. Note comigo o verso de número 21, por favor. Saindo dali, Jesus foi para uma região de Ciro e Sidom. Verso 22. Eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava. Então preste bem atenção aqui, a gente precisa focar em algo. Para um homem falar com uma mulher naqueles tempos era algo complicado. Um homem, um judeu, ele não poderia se dirigir a palavra para uma mulher se ele estivesse sozinho e mesmo assim acompanhado se ela não estivesse na companhia do seu marido. Então aqui já se cria algumas dificuldades. Além dela ser mulher, ela também é uma pessoa de outra região. E os judeus tinham os gentios como pessoas que eram combustível para o fogo do inferno. Os judeus olhavam para os gentios como cães, preste bem atenção nisso. Os judeus olhavam para os gentios como pessoas que não poderiam receber a graça de Deus. E como se não bastasse toda essa realidade na vida dessa mulher, ela era Ciro-Fenícia. Quem que vocês lembram do Antigo Testamento que veio da Fenícia? A mulher de Acabe, e o nome dela era Jezabel. Então, aqui haviam várias dificuldades que impediam que essa mulher chegasse até Jesus. O fato de ser mulher, o fato de ser cananeia, o fato de ser gentia e o fato de carregar em suas costas uma realidade do passado que manchou o seu povo. Então, isso era o que essa mulher carregava junto de si. Mas o segundo ponto da nossa reflexão, se estamos falando de uma mulher que teve vitória por causa das suas intercessões, qual foi ou quais foram os elementos de intercessão que essa mulher utilizou? Observe comigo, por favor, uma vez mais, que essa mulher, ela discerne o problema. Olha o verso 22, agora a gente está projetando aqui, mas você pode acompanhar na sua Bíblia também. Observe o que essa mulher discerniu. Eis que uma mulher cananeia, que tinham vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Então aquela mulher, ela discerne o problema que a sua filha carregava. Meus irmãos, note uma coisa comigo, por favor, e daqui a gente já tira algumas lições. Metade dos nossos problemas, principalmente na vida emocional e também na vida espiritual, seriam resolvidos se a gente fosse sincero e honesto com a gente mesmo. Se a gente olhasse para a situação e encarasse o problema de frente: eu estou vivenciando isso, eu estou passando por tal coisa. Mas muitas das vezes, sabe qual é o nosso problema? Que a gente tenta enganar a nós mesmos. A gente tenta mentir para nós dizendo que está tudo bem, que está tudo tranquilo.
Infelizmente, quando nós colocamos isso no contexto de pais que nós somos, ou pai ou mãe, a gente tenta minimizar os problemas que os nossos filhos estão passando. A gente tenta minimizar aquilo que os nossos filhos estão vivenciando. Nós temos o costume de não querer encarar a realidade que os nossos filhos estão vivenciando. Mas essa mulher foi diferente. Ela admitiu, ela entendeu que a sua filha estava passando por um problema grave. Quantos pais deixam de interceder pelos seus filhos porque não olham a gravidade exata do problema? Então, se a gente quer ajudar os nossos filhos, se a gente quer ver os nossos filhos crescendo espiritualmente, se a gente quer ver os nossos filhos livres de muitos problemas, a gente precisa ser sincero para admitir a realidade que eles estão vivenciando. Mas essa mulher, ela foi até Jesus, ela disse: minha filha está endemoniada. Mas o segundo passo que essa mulher dá e mostra para nós, é que ela transformou o seu problema não em motivo de murmuração, mas no motivo de adoração. Note comigo o verso 25, por favor. O verso 25 diz assim para nós: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. A maioria das vezes que nós enfrentamos problemas, dificuldades, coisas difíceis em nossas vidas, a primeira coisa que nossa alma, que o nosso ser, que o nosso coração faz é adorar, gente? Não. A primeira coisa que nós fazemos é murmurar, é reclamar. Por que isso aconteceu na minha vida? Por que isso aconteceu na minha família? Por que isso aconteceu com meu filho? Por que isso aconteceu no meu casamento? Mas essa mulher, ela faz completamente diferente. Ela pega aquilo que era o problema dela e transforma em adoração. Ela se lança aos pés de Jesus e usa a sua dificuldade para se aproximar dele. Se nós fôssemos mais sábios nas nossas dificuldades, a gente ia conseguir muita coisa na vida espiritual. Porque os nossos problemas, eles devem nos impulsionar a Deus. Mas sabe o que a gente faz? A gente transforma os nossos problemas e as nossas dificuldades em algo que nos afasta do Senhor. Mas não foi isso que essa mulher fez. Ela transformou o seu problema em um motivo de adoração a Deus. Mas a terceira coisa que essa mulher fez, quem está comigo, diga amém. A terceira coisa que essa mulher fez é que ela demonstrou empatia. Se você observar comigo, ela se aproximou de Jesus, ela clamou a Jesus. Mas ela clamou por ela? Ela clamou tão somente pelos seus problemas? Não. O intuito que levou essa mulher a ir até Jesus não foi porque ela estava passando dificuldades, mas o intuito que levou essa mulher a ir até Jesus é porque a sua filha estava com problema. Então essa mulher demonstra empatia. E empatia é você sentir a dor do outro, a dificuldade do outro, o problema do outro, aquilo que o outro está passando. E ela foi empática com a sua filha: Senhor, me ajude. Mas ela pediu ajuda não por ela pediu ajuda por causa da sua filha. Meus irmãos e minhas irmãs, será que a gente tem sido empático com os problemas dos nossos filhos? Será que a gente tem sido empático com os desafios que os nossos filhos têm que enfrentar? Será que a gente tem sido empático para saber aquilo que os nossos filhos estão passando, enfrentando e também precisando? Nós vivemos uma geração, eu disse ontem, na casa da irmã Edith, que a gente tem substituído presente por presença. Nós temos
substituídos. Os nossos relacionamentos, quem sabe com uma vida boa. E quantas famílias destruindo, rachando, porque nós entendemos que aquilo que nós precisamos dar aos nossos filhos é tão somente uma boa vida. Mas nós precisamos lembrar e pensar que a gente precisa restaurar a comunhão dentro de casa. A gente precisa lembrar e pensar que os nossos filhos precisam muito mais do que presente. Nossos filhos precisam da nossa presença, estar junto com eles, caminhar com eles. Sabe por quê? Principalmente no mundo que a gente vive hoje. Se a gente não estiver próximo dos nossos filhos, como que eles vão abrir o coração para a gente? Se a gente não estiver próximo dos nossos filhos, como eles vão olhar para nós como pessoas que podem ajudá-los? Pelo contrário, eles vão olhar para nós como pessoas estranhas. E como que nós vamos poder interceder, orar, entender o que está acontecendo com eles? Então essa mulher, meus irmãos e minhas irmãs, ela demonstrou empatia por aquilo que acontecia com a sua filha. Mas em quarto lugar, note comigo que essa mulher, ela aproveitou a oportunidade. Lá em Marcos capítulo 7, verso 25, que é o texto paralelo com esse de Mateus, o texto vai dizer que essa mulher ouviu dizer que Jesus estava na Cirofenícia, que Jesus estava naquele lugar. E sabe o que ela fez? Ela aproveitou a oportunidade. Nós estamos na casa de Deus. Nós estamos no contexto de igreja. Será que nós vamos aproveitar essa manhã, essa oportunidade de levar a nossa intercessão por nossos filhos até Jesus? Porque Jesus está aqui, igreja, amém? Então hoje é dia de nós colocarmos as nossas dificuldades, os problemas dos nossos filhos aos pés do Senhor. Foi isso que essa mulher fez. Ela soube que Jesus estava passando, mas ela se agarrou a essa oportunidade. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, quantas pessoas na Bíblia aproveitaram a oportunidade? Quem lembra do cego Bartimeu, que estava sentado no caminho de Jericó e ouviu falar que Jesus estava passando e começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E as pessoas mandavam ele se calar, parar de gritar, parar de clamar, mas ele continuava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quando nós voltamos lá no Antigo Testamento e lembramos de Jacó, enquanto Jacó passou toda aquela noite em madrugada lutando com o anjo do Senhor, ele discerniu que aquele era muito mais do que um anjo, mas era o próprio Deus no qual ele lutava. E ele disse para aquele anjo: eu não vou te soltar, eu não vou te largar enquanto você não me abençoar. Porque ele não queria deixar aquela oportunidade passar. Nós dissemos domingo passado da mulher do fluxo de sangue, que enquanto aquela grande multidão passava, aquela gente toda apertando Jesus, aquela mulher provavelmente se jogou ao chão, se arrastou para que ninguém descobrisse que ela estava ali. E ela disse: se eu apenas o tocar, eu serei curado. Pessoas que não deixaram a oportunidade passar. Quando que você vai começar a interceder pelo seu filho? Quando que nós vamos começar a interceder pela nossa família? Quando nós vamos começar a colocar o nosso joelho no chão, a colocar a nossa boca no pó, a colocar a nossa vida diante de Deus para interceder por aqueles que são tão preciosos para nós? Hoje, meus irmãos, é a oportunidade que eu e você temos para interceder por eles. Não deixe a oportunidade passar. Mas em terceiro lugar, melhor dizendo, quando olhamos para essa mãe, tão desesperada, tão aflita,
que precisava da restauração da sua filha, da cura da sua filha, da melhora da sua filha. O que essa mulher não poderia dar para sua filha? A primeira coisa que ela não poderia dar para sua filha é um novo coração. Eu e você somos incapazes de fazer isso, de transformar o coração dos nossos filhos, de fazer com que os nossos filhos nasçam de novo. Nós somos cristãos, nós caminhamos com Jesus, mas a gente não pode pegar os nossos filhos e transformar eles naquilo que Jesus quer que eles sejam. Mas essa mãe também, meus irmãos, ela não poderia trazer para sua filha paz e libertação. Ela não poderia colocar as mãos naquele demônio e expulsar o demônio da filha dela. Ela não poderia trazer para aquela menina aflita, endemoniada, que passava por todas aquelas coisas, paz, tranquilidade para a alma dela. Infelizmente, meus irmãos, nós precisamos entender que há muitas coisas que nós não podemos fazer pelos nossos filhos. Mas uma coisa nós podemos fazer, que é interceder por eles, que é orar por eles, que é buscar por eles. Mulher que está presente aqui nessa noite, nessa manhã, você não pode dar ao seu marido um novo coração. Você não pode transformar o seu marido. Mãe, você não pode transformar os seus filhos em filhos consagrados ao Senhor. Maridos, infelizmente, nós não podemos transformar as nossas esposas em mulheres de oração. Mas uma coisa a gente pode fazer, que é levar eles aos pés do Senhor. Que é orar por eles, que é interceder por eles, que é não desanimar em nossa intercessão pela vida deles. Nós estamos limitados a tantas coisas, mas nós não estamos limitados para interceder. Paulo estava preso, sem poder fazer muita coisa que ele queria, mas ele disse para aqueles que o seguiam: eu estou preso, mas a palavra de Deus não está aprisionada. Paulo, enquanto estava preso, lá em Efésios capítulo 3, fez uma das maiores orações que está registrado na Bíblia. Ele estava preso, mas ele não estava impedido de orar. Podem nos tirar tudo, meus irmãos. O nosso dinheiro, a nossa casa, os nossos sonhos, os nossos projetos, mas a única coisa que ninguém pode tirar de nós é a nossa intercessão, é a nossa oração, é a nossa busca, é o nosso joelho no chão, é clamar por aqueles que são nossos. Mas agora, preste bem atenção que o texto vai chegar num momento inusitado, um momento complicado e até difícil para a gente conseguir discernir. Porque essa mulher que nós estamos tratando aqui, ela teve que enfrentar alguns obstáculos para que a sua filha fosse curada. O primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou, nós já dissemos aqui, é que ela era mulher. Mas segundo obstáculo que essa mulher teve que enfrentar era Satanás. A sua filha estava em casa endemoniada. Imagina comigo, meus irmãos, quantas coisas essa mulher teve que ouvir. Você buscar a Jesus? Quem é você? Você é uma gentia. Nem em Deus você crê, para que você vai buscar a Jesus? Para que você vai procurar Jesus? Para que você vai ir até esse profeta que as pessoas estão dizendo? Para curar a sua filha? Talvez você já chegou a algum ponto da sua vida que você colocou o joelho no chão e teve que ouvir de Satanás: quem é você? Para orar pelos seus filhos? Olha só como está a sua vida. Quem é você para interceder por eles? Nem você está certo e correta diante de Deus, mas você vai interceder por eles. Quem é você?
Meus irmãos, quantas das vezes a gente tem que enfrentar isso? E é uma grande batalha, a batalha da intercessão. Mas por mais que essa mulher enfrentasse isso, ela foi até Jesus. Ela buscou a Jesus. Mas essa mulher também ela teve que enfrentar os desafios dos próprios discípulos de Jesus. Note comigo, por favor, o verso de número 24. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou. Preste bem atenção no verso 23, melhor dizendo. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então, os seus discípulos, preste atenção, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Os discípulos de Jesus tinham uma teoria. E qual teoria é essa? Qualquer pessoa que desse trabalho a Jesus, a melhor coisa que a gente podia fazer é o quê? Mandar embora. Coloque-se no contexto de que eles estão nessa terra para descansar. E de repente uma mulher começa a gritar o nome de Jesus, mostrando para todas aquelas pessoas que Jesus estava ali. Então eles chegaram para Jesus e disseram assim: Jesus, manda embora. Dispensa essa mulher. Faz com que ela volte para casa. E é triste a gente dizer isso. Quantas pessoas já disseram para você: não tem jeito. Quantas pessoas já disseram para você: você vai continuar orando pelo seu filho? Quantas pessoas já disseram para você: você vai continuar intercedendo por ele? Não tem jeito mais. Ele nunca vai se converter. Ele nunca vai voltar para Jesus. Ele nunca vai se transformar. Esse casamento não tem restauração. Essa vida não tem solução. E às vezes, meus irmãos, infelizmente são pessoas que estão no âmbito da igreja que dizem isso para nós. Como esses discípulos aqui, ó, que deveriam ser elementos que levassem essa mulher até Jesus. Eles fizeram um serviço contrário e tentaram afastar essa mulher de Jesus. Por isso, uma lição: preste bem atenção àquilo que as pessoas dizem para você. Não deixe ninguém desanimar você naquilo que Deus colocou no seu coração para interceder por alguém. Essa tarefa é nobre, meus irmãos. Essa tarefa é preciosa. E ela foi dada a cada um de nós, interceder por aqueles que de fato precisam. Mas essa mulher, ela enfrentou o fato de ser mulher, ela enfrentou Satanás, ela enfrentou os discípulos, mas pasmem vocês, ela teve que enfrentar o próprio Jesus. Porque quando ela se aproximou de Jesus e saiu gritando que precisava de ajuda, que precisava de auxílio, que precisava do socorro do Senhor, sabe o que Jesus fez com ela? E a primeira coisa que Jesus respondeu a ela: silêncio. Ele ficou quieto, continuou caminhando. E ela gritava. E Jesus estava em silêncio. Quanto tempo você não tem suas orações respondidas? Quanto tempo que Jesus não responde aquilo que você quer? Quanto tempo que Jesus não responde aquilo que você tanto busca? Meus irmãos, o silêncio de Deus, muitas das vezes na nossa alma, ele é mais barulhento do que uma tempestade. Coisa difícil é o silêncio de Deus em nossas orações. Você passa tanto tempo buscando, pedindo, implorando, e o que você recebe de Jesus é silêncio. E essa mulher teve que enfrentar isso. Mas a segunda coisa que essa mulher teve que enfrentar em relação a Jesus é que ele não faz aquilo que ela pede. Note comigo o verso 26, por favor. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos.
Jesus é fantástico. Porque ele fica em silêncio. E quando ele abre a boca para poder conversar com essa mulher, ele diz assim: eu não vou fazer o que você está pedindo. Porque eu fui enviado não para os gentios, mas eu fui enviado para as pessoas de Israel. Não é correto pegar o pão que é dado para os filhos e jogar aos cachorrinhos. Vocês perceberam o que eu disse lá no início? Os gentios eram considerados como os cães para os judeus. Então o que Jesus está dizendo? Eu não posso pegar algo que foi dado para os judeus e entregar aos gentios. Essa mulher teve que enfrentar vários bloqueios para que a sua oração fosse respondida. Que bloqueios você está enfrentando para que Deus responda a sua oração? Será que o bloqueio que você está enfrentando é dificuldade de perdoar? Porque nós podemos interceder por alguém, pedir por alguém, mas está magoado por essa pessoa, já percebeu isso? A gente está orando por fulano para que aconteça alguma coisa na vida dele, mas a gente está carregando mágoa em nosso coração. Como que Deus vai trabalhar? Como que Deus vai tratar? Como que Deus vai agir se nós mesmos estamos carregando isso em nosso coração? Talvez o que está impedindo nós de ouvir e ter as nossas respostas respondidas é que a gente está carregando pecados inconfessos. Coisa triste, meus irmãos, é a gente estar buscando a Deus, orando a Deus, mas carregando em nosso coração pecados que ainda não foram confessados. Olha para o rei Davi. Você acha que Davi parou a atividade dele? Ele parou de ir ao templo, ele parou de exercer as suas funções como rei, enquanto ele estava escondendo seu pecado com Betseba? Não. Ele continuava a sua vida normal e até fazendo salmos. Mas enquanto ele escondeu o seu pecado, ele não teve mais comunhão com Deus. E essa comunhão só foi restaurada quando ele se colocou diante de Deus e pediu misericórdia. Cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Talvez as nossas orações não estão sendo respondidas porque nós não estamos pedindo perdão pelos nossos pecados. Talvez, como eu já disse, as nossas orações não estão sendo respondidas porque nós estamos ouvindo a sugestão de Satanás. Pare com isso, deixe disso, não faça mais nada por essa pessoa. Mas, em quinto lugar, meus irmãos, e último lugar nessa reflexão dessa manhã, por que essa mulher venceu? Qual foi o segredo da vitória dessa mulher? O primeiro segredo que ela mostra para nós, para vencer essa batalha de intercessão e de oração, é que essa mulher foi humilde. Ela não chegou exigindo as coisas para Jesus, dando ordem para Jesus, mas o texto vai dizer para nós que ela se ajoelhou diante de Jesus e pediu misericórdia. A primeira coisa que nós precisamos carregar na nossa vida cristã e na nossa vida de oração é humildade, gente. Infelizmente, a gente vivencia um mundo que as pessoas acham que sabe de tudo, são muito espirituais. Mas o que nós precisamos carregar conosco é a humildade. A humildade. Mas essa mulher também, ela venceu porque ela foi perseverante. Quanto tempo você acha que é suficiente para Deus responder a sua oração? Quanto tempo você está, mulher, mãe, disposta a orar por uma causa dos seus filhos? Quando nós olhamos para a palavra de Deus, parece absurdo para nós nos dias de hoje, que a gente quer tudo rápido, que a gente tem os nossos fast foods, as comidas rápidas.
Quando olhamos para a palavra de Deus, nós vamos observar que Abraão, ele orou 24 anos pela sua promessa. 24 anos para poder pegar Isaac no colo. Quando olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que José aguardou 17 anos para ver os seus sonhos sendo realizados, desde quando ele estava sonhando com seus pais, com seus irmãos, e disseram que ele estava praticamente louco, ele aguardou 17 anos. Quem aqui já ouviu falar do Santo Agostinho? A sua mãe Mônica orou 30 anos pela conversão daquele homem. E a pergunta que nós precisamos levar para o nosso coração nessa manhã: quanto tempo nós estamos dispostos a interceder e a orar pelos nossos filhos? Mas o que essa mulher teve como característica na sua vitória também, ela aprendeu a argumentar com Deus. Note comigo, por favor, os últimos versos desse texto, a partir do verso 27. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito conforme você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Jesus apresentou um problema para ela. Eu não posso pegar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela argumentou com Jesus: eu fico satisfeito com as migalhas que caem da mesa. É suficiente para mim aquilo que o Senhor tem para me dar. Será que a gente tem essa capacidade de argumentar com Deus? Meus irmãos, uma coisa é orar, outra coisa é você argumentar com Deus. Uma coisa é você fazer uma oração programada, outra coisa é você lutar em oração. Essa mulher lutou, gente. Se vocês prestaram atenção, ela tinha tudo para desistir, tudo. Mas ela foi até o final, porque ela de fato amava aquela filha. E o texto, no fim de tudo, vai dizer para nós que a partir daquele momento, a sua filha foi curada. Jesus precisou sair lá da terra dele para encontrar uma fé como essa de intercessão em outro país. Mulher, grande é a sua fé. E eu pergunto para as mães presentes aqui nessa manhã: mulher, grande é a sua fé? Grande é a sua fé? Jesus nos chama hoje a ser vitoriosos em nossas intercessões. Amém? Vamos ficar de pé? Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Deus. Nós te agradecemos por esse tempo tão precioso na Tua presença. Até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos sustentado, nos fortalecido. Mas quantas causas, ó Pai, nós temos colocado diante do Senhor, Deus. Quantas causas, ó Pai, que lá no passado a gente começou orando, mas desanimou, a gente desistiu. A gente achou, Pai, que não poderia ser respondido. Mas restaura, Pai, nessa manhã em cada um de nós o espírito de intercessão, Deus. Que a gente volte a buscar, ó Deus, por aqueles que tanto precisam. Que a gente volte a orar, ó Deus, por nossas famílias. Que a gente volte a orar, ó Deus, por aqueles que são tão preciosos para nós. Ô Jesus, nos dê, ó Pai, esse ministério tão precioso, que é o ministério da intercessão. Que ao invés de murmurar, que a gente possa orar, Deus. Que ao invés de reclamar, que a gente possa interceder. Que ao invés de desanimar, que a gente possa ser perseverante na oração. Ajuda, Pai. Ajude a cada um de nós.
É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos,